Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Muito obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Nós estamos começando mais um programa Fala Câmara Entrevista. E hoje recebendo aqui no estúdio da TV Câmara o vereador Coronel Meira do PSL para falar um pouquinho sobre o trabalho que ele realiza aqui na Câmara. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite da TV Câmara. Estou à disposição para as perguntas e os questionamentos. Vereador, acho que é um projeto, tem vários que o senhor trata aqui, né? A gente pode até falar um pouquinho depois, mas um dos principais projetos que o senhor tem trabalhado, debruçado para trazer para Bauru um pouco mais de conforto para quem usa bicicleta, né? Para quem é ciclista, é o plano de mobilidade que já foi aprovado pelo Conselho de Mobilidade do município de Bauru. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho, o que é esse plano de mobilidade e qual o objetivo do senhor estar trabalhando nesse projeto. Bom, o plano de mobilidade, ele contempla ciclovias e ciclofaixas do nosso município, interligando as principais avenidas. Primeiro, qual a diferença de ciclovia para ciclofaixa? Ciclovia é quando você tem um traçado exclusivo para a bicicleta, fora do eixo da via, fora da avenida, fora da rua. Ou seja, você aproveita o canteiro central, ou então quando você vai construir uma nova avenida, você faz uma via exclusiva para a bicicleta. Aí nós chamamos de ciclovia. A ciclofaixa é quando eu aproveito a própria rua ou avenida, eu utilizo um espaço da rua ou da avenida e ali eu por meio de pintura de solo, normalmente em vermelho, eu delimito ali como uso exclusivo para a bicicleta. Aí nós falamos de uma ciclofaixa. Então, ciclovia e ciclofaixa, as duas têm a mesma finalidade, permitir que o ciclista transite pela via pública, né, numa pista exclusiva a ele, com o objetivo do quê? De proporcionar principalmente segurança e tranquilidade a ele. O que acontece? Em razão da pandemia, nós percebemos que teve um aumento, um incremento do uso de bicicleta. Mais para lazer, mais para atividade física, mesmo porque você não tem contato com pessoas. Por outro lado, esse crescimento das bicicletas despertou uma atenção nossa. Por quê? Porque muitas pessoas acabaram aderindo a essa modalidade de transporte para o trabalho. E as pessoas que hoje estão utilizando a modalidade de bicicleta para o trabalho, em razão da superlotação dos ônibus, essas pessoas não têm a segurança adequada para transitar nas vias. Eu sou ciclista, eu transito por vias da cidade e quando nós estamos transitando em ruas que tem grande movimento, como Duque de Caxias, Nações Unidas, Nossa Senhora de Fátima, Rosa Malandrino Mondelli, Marcos de Paulo Rafael, Castelo Branco, Bernardino de Campos, enfim, umas avenidas que nós temos fluxo constante de veículos, nessas avenidas nós temos uma dificuldade como ciclista de transitar, porque não há um respeito por parte dos motoristas de ônibus, de carros, de motocicletas em relação à bicicleta. Então, nessas avenidas, quando você tem esse movimento, o ciclista tem um risco enorme. E aí eu fui procurar saber, junto à Secretaria do Planejamento, sobre o plano de mobilidade. E para nossa surpresa, nós já temos um plano de mobilidade pronto para Bauru, interligando as principais avenidas. O ideal, né, pelo menos o que o plano prevê para a cidade como um todo, até mesmo colocando ciclovias às margens das rodovias Marechal Rondon, da SP 294, que é a Bauru Marília, e também da Bauru Ipaussu, aí é um projeto maior, que totaliza mais de 200 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Agora, nós temos um traçado cicloviário para o perímetro urbano mesmo, de 81 quilômetros, a um custo de 7,5 milhões. Então, aí você tem as principais avenidas, Comendador José da Silva Marta, Nossa Senhora de Fátima, aproveitando a linha férrea, ao lado das linhas férreas na Sorocabana, a Nuno de Assis, a Nações Unidas, a Rosa Malandrino Mondelli, a Davi César Improta, que aproveitando o linhão, que nós temos lá um linhão na Davi César Improta. Então, há um traçado já definido para o município, há um custo estimado atualizado de 7,5 milhões. Existe, ao que consta, isso eu fui falar com a prefeita Suelen, um fundo ou um recurso disponível no governo do estado destinado para a implantação de ciclovias e ciclofaixas, com juros assim baixíssimos, ou seja, praticamente a fundo perdido.
Isso, a equipe dela está buscando informações nesse sentido. Agora, o que eu entendo, e falei isso com a prefeita, é que nós temos que começar a implantar esse traçado cicloviário prioritário. Não precisa ser tudo de uma vez. Agora, o que nós descobrimos? O que nós identificamos no plano de mobilidade? Hoje, se você pegar o perímetro de Bauru, a área urbana de Bauru, a distância de uma extremidade à outra, a máxima, é 12 quilômetros. E aí nós decidimos fazer um trajeto da Avenida Nações Unidas, desde o zoológico, que ela termina lá, até o Distrito Industrial 3, que é a Avenida Nações Unidas Norte. A Avenida Nações Unidas Norte, ela já tem ciclovia, porque quando ela foi construída já fizeram ciclovia. A partir do instante que você tem ali na Baixada do Silvino, até o zoológico, a Nações Unidas não tem nem ciclovia nem ciclofaixa. Em muitos trechos das Nações Unidas você pode colocar ciclovia. Por quê? Porque você tem um canteiro central bastante considerável, então você pode aproveitar o canteiro central e colocar ali ciclovia. Em alguns trechos você vai ter que transformar em ciclofaixa, ou seja, você vai ter que aproveitar o leito da via. Esse trecho das Nações Unidas, do zoológico até o Distrito 3, tem 11,5 km. Então veja só, se nós implantarmos uma ciclovia ou ciclofaixa, né, mesclando nessa Avenida Nações Unidas, de uma vez, na primeira oportunidade, você já vai integrar vários bairros. Você vai facilitar lazer, você vai facilitar pessoas de acesso ao trabalho, porque essa avenida ela corta a cidade de um extremo ao outro. Vai facilitar também aos estudantes, em especial os estudantes da Unesp, porque é a via que chega, que dá acesso até a universidade. Então, eu entendo que seria uma via, a vitrine da ciclovia aqui em Bauru, ou seja, a vitrine do plano de mobilidade do ciclismo aqui em Bauru. Então, nós defendemos essa proposta e no próximo dia 14 de julho vamos discutir isso em audiência pública. Que na ocasião, após a audiência pública, eu vou apresentar um projeto de lei aqui na Câmara Municipal para instituir a Semana de Incentivo ao Ciclismo no município de Bauru. Nós estamos escolhendo uma data do dia 19 de agosto, né? E naquela semana do dia 19 de agosto, porque dia 19 de agosto é o dia que se comemora o Dia do Ciclista. E isso já está no calendário oficial do país. Então, nós queremos tentar unir aí, aproveitar a mesma data nacional com o calendário de atividades de aniversário do município de Bauru. Qual o objetivo? Incrementar o ciclismo para se transformar num meio de transporte para as pessoas irem para o trabalho, uma via alternativa para as pessoas praticarem lazer. Não podemos esquecer que em São Paulo, quando foi implantado ciclovias e ciclofaixas no governo do PT, do governo Haddad, houve uma reclamação no primeiro momento, mas hoje está consolidado que foi um grande programa de iniciativa do Fernando Haddad. E hoje transformou também em alternativas de negócio, porque muitas empresas acabaram colocando bicicletas elétricas ao longo desses trechos para as pessoas poderem alugar a bicicleta e se locomoverem. Então veja só o quanto o ciclismo pode promover benefício e bem-estar para toda a nossa cidade. Sim, só complementando essa questão do projeto, isso abre portas, inclusive, para financiamento para o município, né, vereadora? Ter um projeto que incentiva o ciclismo, acho que pode colaborar até para conseguir essa verba ou parte dessa verba de 7,5 milhões, né? Exatamente. Esse é o incentivo do governo. O governo ele quer que os municípios busquem alternativas diferentes de mobilidade, para que não fiquem exclusivamente dependendo de ônibus e de carro. Veja só, se um ciclista sai à rua hoje para o trabalho, é um carro a menos na rua, é um passageiro a menos no transporte coletivo. Então, isso é uma forma de você incentivar meios de transportes alternativos, saudável, sustentável, né? E, além disso, proporciona qualidade de vida para as pessoas, porque você está se exercitando a todo instante. Certo. O senhor já falou bastante sobre isso, deu para entender bem, mas eu gostaria de focar aqui num tema. A realidade da ciclovia e ciclofaixa em Bauru versus o potencial. O que existe hoje, para quem não é ciclista, para quem não está acostumado a andar de bicicleta em Bauru, o que é a realidade hoje? Existe muita ciclovia, só Nações Norte? Eu cito as Nações Norte. Mas, no seu ponto de vista, qual é a realidade e o potencial? E já emendando a pergunta aqui, nesse plano de mobilidade, esses 81 quilômetros prioritários, eles têm que ser colocados todos de uma vez ou essa obra ela pode ser feita em partes, vereador?
Olha, eu entendo que hoje o que nós temos é muito deficiente. O que nós temos hoje na Nações Norte, que é uma ciclovia, lá sim você já está consolidado e tudo mais. Agora, onde você tem ciclofaixas, que é na Avenida Getúlio Vargas, na Avenida Nunes de Assis, eu entendo que, além da sinalização de solo, você tem que colocar a inserção de tachão. O tachão são aqueles obstáculos em que impede a transposição de um veículo, um automóvel ou de uma motocicleta para a ciclofaixa. Então, isso facilita e impede a transposição dessas pessoas, desses veículos, e, de uma certa forma, proporciona segurança para os ciclistas. Então, hoje, o que nós temos aqui é pouco mais de 12 quilômetros no município. É muito pouco para a nossa cidade. O que a gente gostaria é que fosse implantado o plano prioritário. Agora, precisa ser tudo de uma vez? Não necessariamente. É essa a minha proposta à prefeita municipal, no sentido de que que ela possa dar um start a implantação do traçado cicloviário prioritário, começando pelas Nações Unidas. Essa é a nossa proposta. Por quê? Porque a Nações Unidas vai ser a vitrine, vai ser aquilo que vai incentivar e estimular. E eu disse à prefeita, isso pode ser obtido por meio de contrapartida, isso pode ser obtido até mesmo por recursos próprios da prefeitura. Se isso tiver uma adesão e agradar o bauruense, eu acredito que vai agradar, tenho certeza disso, aí é possível até buscar recursos do governo estadual e do governo federal para fazer a implantação do traçado cicloviário prioritário como um todo, que contempla 81 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Ok, vereador, esse assunto eu acho que a gente debateu bastante aqui, tem muito potencial para que as pessoas deixem de usar, então, o transporte convencional para poder, além de se exercitar, trazer mais benefícios para o próprio município, para a própria comunidade, com menos emissão de gases, né? Agora, só para a gente finalizar aqui, vereador, não vou deixar passar, recentemente foi aprovado aqui no plenário, né, na última sessão, um projeto de sua autoria, que proíbe a soltura de fogos com estampidos aqui em Bauru. Como é que o senhor avalia essa aprovação? Ficou feliz, é claro, com a aprovação, mas o que isso vai trazer para o município a partir de agora? Bom, essa proposta do projeto de lei que eu apresentei foi a pedido da Comissão Municipal de Defesa e Proteção dos Animais, da Comupta, que é presidida pela Thaís Viotto, uma advogada militante em defesa dos animais, e também representante da OAB. Nós apresentamos o projeto, houve aqui discussões, nós tivemos aqui uma audiência pública, mas nós ficamos felizes porque o texto foi aprovado na íntegra, né? E ele se assemelha a um texto de um projeto de lei aprovado na capital de São Paulo, que havia sido suspenso a sua eficácia em razão de uma liminar, porém o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Alexandre de Moraes, ele entendeu e revogou e suspendeu essa liminar, dando eficácia à lei, ou seja, a lei hoje já está em vigor na capital. Nós praticamente copiamos, né, a Comupta copiou esse texto e nós apresentamos aqui na cidade de Bauru. O que a gente fica feliz e tranquilo é porque havia uma reclamação ou havia uma demanda enorme por parte das pessoas que defendem os animais, e eu também sou um defensor, em razão dos fogos de artifício, porque os animais, de fato, sofrem muito em razão do barulho, né? E, além dos animais, nós temos um grupo de pessoas, que são os autistas, que têm hipersensibilidade auditiva, que sofrem também muito com os estampidos, né? Com o barulho dos fogos, né? Eu vi relato de uma mãe que esteve aqui na audiência pública, em que ela falou como que é o comportamento da filha em razão da soltura de fogos. Então, eu penso o seguinte, os fogos visuais, aquilo que aparece no céu, isso não precisa mudar. Isso é bonito de se ver, isso é legal quando você tem uma data festiva, no Natal, no Ano Novo, ou às vezes numa data comemorativa, seja o que for, o time de futebol, quando é campeão, uma equipe e tudo mais. Então, isso é legal, desde que não tenha barulho, desde que não tenha estampido. Então, o que é permitido são os fogos visuais. Então, eu entendo que as empresas, as fábricas, os fabricantes vão começar a se adaptar e adequar com a legislação que começou em São Paulo, agora tem em Bauru, provavelmente em breve teremos no estado de São Paulo, e eu tenho a certeza que isso vai se expandir para o país todo. Então, na verdade, nós não estamos querendo impedir uma prática de comércio negativo. Nós queremos impedir uma prática de soltura de fogos com barulho, aqueles que têm estampido e que provoca
incômodo aos animais e incômodo às pessoas autistas com hipersensibilidade auditiva. Então, foi uma vitória da sociedade, não a vitória do vereador ou a vitória de uma comissão, mas a vitória da sociedade. Tá certo. Vereador Coronel Meira, do PSL, quero agradecer muito a sua presença aqui, trazer para a gente os assuntos debatidos com a população e sempre que precisar, as portas e as câmeras da TV Câmara estão abertas ao senhor aqui, tá bom? Eu que lhe agradeço, muito obrigado a todos e tenhamos aí uma boa semana. Muito obrigado ao vereador Coronel Meira e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.